encorajar, assim como eu tenho me encorajado também. Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 33. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus. Eliseu disse: nessa época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o à sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um servo e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduze-me, e não para no caminho senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se aos seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedir ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes. Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega meu cajado na mão e vai. Se encontrar alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe responda nada. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou o menino. Não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Pai celestial, eis aqui a tua igreja, meu Senhor. Nós estamos reunidos, Senhor, para adorar e bendizer o teu nome. Já louvamos, Senhor, engrandecemos a beleza da tua santidade. Mas agora, Senhor, chegou o tempo, Senhor, de nós ouvirmos a instrução que o Senhor tem para essa noite, para o nosso coração. Senhor, falas e não te calas neste lugar. Deus querido, Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, que Tu dê ordem aos Teus anjos a respeito deste ambiente. Cerca, meu Senhor, este lugar, Senhor, com anjos, com espadas flamejantes de fogo. Tira do nosso meio, meu Pai, toda a distração. Cale-se as vozes exteriores. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem nos perturbado durante todo o dia, nós damos uma ordem agora para que cesse. Senhor, traga, Senhor, entendimento, sabedoria e graça a este ambiente. Prepara, ó Deus, o coração dos teus filhos para receber aquilo que será liberado deste altar. Deus, a minha vida é tua, a palavra é tua. Os ouvintes que estão neste ambiente é
teu. Nós já pedimos, Senhor, para que o céu desça neste lugar. Sendo assim, Senhor, eu creio, Senhor, com autoridade, fé e poder, que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, mas a tua palavra traz a garantia ao meu coração, que aonde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Não depende de como eu estou, não depende de como foi o dia do meu irmão. Se o Senhor disse, vai ser do jeito que o Senhor disse. Pai, com base na tua palavra, eu creio que o Senhor já está entrando, libertando, Senhor, te abrindo cadeia, Senhor, quebrando portas, Senhor, destronando corrente, derrubando barreiras, Senhor, destruindo os muros, Senhor, para que a tua palavra entre e encontre morada. E assim, meu Pai, o milagre, o prodígio e a maravilha aconteça. Deus querido, é quinta-fé, Senhor. Eu não sei como os meus irmãos entrou aqui, eu sei como eu cheguei até este lugar, e Senhor, a única coisa que eu trouxe na minha bagagem foi a fé de que eu tenho que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Deus tem coração sedento, tem gente que está gemendo, que está chorando, tem coração desesperançoso. Deus, tem gente em casa dizendo, Senhor, que está desanimado, não veio, porque está entristecido, abatido, caído. Deus, levanta esse povo em nome de Jesus. Deus, esperança, esperança, meu Senhor, renova a esperança do teu povo, mas acima de tudo, não faça conforme eu quero, mas faça conforme o teu querer e a tua vontade. Assim nós te louvamos, meu Pai, assim nós te agradecemos. Senhor, não deixe os teus filhos sair deste lugar sem a resposta. Senhor, quantas vezes eu já entrei por essas portas, Senhor, juntando os meus cacos pelo caminho, e o Senhor me refez, Senhor, mesmo sentado num banco. Senhor, faz de novo nesse lugar, faz de novo nesse lugar. Nós temos a bênção do anjo da igreja, Senhor, faz de novo nesse lugar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. No ano de 2018, eu estava num culto, e quem estava ministrando a palavra de Deus nesse culto foi a pastora Camila Barros. E ela se dirigiu até a minha pessoa e entregou algumas coisas da parte de Deus. E no final, ela olhou dentro dos meus olhos e disse: Maurício, vai ser do jeito que Deus disse. Após o término do culto, nós saímos para jantar. E antes dela ir embora, antes dela se despedir, ela olhou novamente nos meus olhos e disse: Maurício, vai ser do jeito que Deus disse. E enquanto eu orava acerca de um tema, o Senhor já tinha esclarecido no nosso coração acerca do texto que eu e a Cléo iríamos ministrar, mas nós ainda não tínhamos um tema específico. E nós nos ajoelhamos e nos colocamos a buscar em Deus um tema específico para esses dias de ministrações. E no meio da nossa oração, o Senhor bradou muito forte no meu coração: eu não falei que vai ser do jeito que eu disse. E quando eu levantei do joelho, eu falei: Cléo, Deus falou alguma coisa contigo? Ela falou: não, Deus não falou nada comigo, mas Deus falou comigo. Cléo, vai ser do jeito que Deus disse. Eu não posso reter isso para mim, porque é algo que vem de Deus. E só se nós estamos no ano de transbordar, nós precisamos transbordar essas informações preciosas na vida de outras pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes você pode estar igual eu tive um dia, catando os meus cacos pelo caminho. Mas eu quero lembrar a você que será do jeito que Deus disse. Todos nós estamos debaixo de uma palavra.
É raro você se deparar com alguém e nunca ter se encontrado com alguém que tenha ao menos recebido uma palavra da parte do Senhor. Haja vista que o Senhor tem diversas maneiras de falar ao nosso coração, mas o seu Espírito, independente da maneira, ele traz clareza e impacta o nosso coração a tal ponto que nós guardamos aquilo que foi dito como um bom tesouro. E desde então é assim que eu tenho feito. Sempre eu tenho trago essa palavra ao meu coração como esperança. Vai ser do jeito que Deus disse, pois a palavra do Senhor diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Amém, igreja? Se Deus falou, Deus vai cumprir. Então, na semana passada, só para a gente contextualizar, a Cleo pregou na primeira parte acerca de uma mulher que discernia, uma mulher que observava. Uma mulher que ela se põe a observar um homem que ela mesma denomina ser um homem de Deus. E todas as vezes que Eliseu passava por aquele lugar, ela convidava Eliseu para comer na sua casa, até que ela observa uma prerrogativa a mais, uma prerrogativa de homem de Deus. Ela entendia que a pessoa de Eliseu era uma pessoa diferente. Então, tendo ela sintonia, conectividade com seu marido, ela vai além, ela sobe o nível do relacionamento. Ela toma por decisão construir um quarto para que ela pudesse hospedar um homem de Deus na sua casa. A história você já conhece, a Cleo explanou muito bem na semana passada. Ela faz o quarto, ela prepara tudo com muita excelência. Mas o homem de Deus, imbuído de íntima compaixão, ele quer retribuir aquela benfeitoria que sobreveio à vida dele. E ele começa a observar o que aquela mulher precisava, até o ponto de chamá-la. E pergunta se poderia intercedê-la por ela em alguma área. Ao rei, ao comandante da cidade, ela falou: eu vivo bem com o meu povo. Geazi, que estava junto com o homem de Deus, ele vai observar que aquela mulher não tinha filhos, até que manda chamar. E o homem de Deus vai dizer para aquela mulher: olha, no ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai estar carregando um filho no seu colo. E ela, desesperançosa, ela vai dizer: meu Senhor, não mintas a tua serva. Por quê? As expectativas já tinham caído por terra. Seu marido já era avançado em idade e pela natureza normal, ela não conseguiria gerar um filho, ela não conseguiria realizar esse sonho, pois o Senhor realiza o sonho na vida dela. O Senhor concede, e aquela mulher gera, e aquela mulher vai parir. Anos se passam, anos se passaram, até que a história nos arremete a uma cena comum. Segundo a tradição judaica, os filhos homens eles eram criados pelas suas mães até a idade de 12 anos. A partir de 12 anos de idade, o pai assumia a educação e a instrução desse filho. Então eu quero entender que esse menino, da qual nós estamos falando aqui, ele já tinha a idade superior a 12 anos. Ele já tinha uma estatura, uma estrutura da qual ele poderia acompanhar o seu pai no seu ofício. Uma certa feita, o menino sai para o campo juntamente com o seu pai. E lá nós já conhecemos a história, porque acabamos de ler. O menino vai passar mal, vai sentir dor de cabeça. O doutor Dwight Littlewood vai dizer que naquele tempo a colheita se dava no tempo do verão. E possivelmente aquele menino estava exposto a um sol escaldante de mais de 50 graus. Possivelmente aquele jovem ele foi acometido de uma forte insolação. Quando o menino grita, o pai toma a decisão de entregá-lo na mão de um servo, e levá-lo até a sua mãe. A palavra do Senhor, da qual nós acabamos de ler, vai dizer que aquele menino ele fica no colo da sua mãe até o meio-dia, até ele vir a falecer. Interessante que o livro dos Reis, no capítulo 4, traz duas crises familiares dentro de famílias distintas. O capítulo 4 do segundo livro dos Reis inicia com uma outra crise dentro de uma família. Uma crise da qual uma mulher, uma certa mulher, uma mulher dos seguidores dos profetas daquele tempo,
ela vai até o profeta Eliseu com muita dureza no seu coração. A palavra do Senhor diz assim, que uma certa mulher dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus filhos para serem escravos. Repare bem que a singularidade das palavras revelam a dureza do coração daquela mulher, a ponto de Eliseu perguntar a ela: o que posso eu fazer por você? Nas entrelinhas, aquela mulher estava dizendo assim: o meu marido, em vez de estar trabalhando, ele estava te seguindo, andando contigo para um lado e para o outro, em vez de estar trazendo sustento para a nossa casa. Agora ele é morto, e os credores estão lá na minha porta para levar meus filhos como escravo. Não vai levar meus filhos como escravo, não. Você vai ter que resolver esse problema. Mostra-nos esse texto um desequilíbrio emocional desta mulher. Mas Eliseu vai perguntar para aquela mulher: o que posso eu fazer por você? O que tens em casa? Ela estava passando por uma crise, e ela vai dizer: a tua serva não tem nada, a não ser um bocado de azeite. E eu quero liberar a primeira palavra para o seu coração. Aquilo que você julga não ser nada na tua vida, nas mãos de Deus é tudo, amém? Aquilo que você despreza na tua vida, aquele pouquinho, aquilo que já está desgastado, aquilo que ninguém dá importância, nas mãos de Deus é ferramenta que Ele pode fazer tudo, não só na minha, mas também na sua vida. Não despreze o pouco que Deus te deu. Na tua mão é nada, mas na mão de Deus é tudo. Aquela mulher, ela vai ser favorecida, ela vai ser agraciada. Nós vamos ver aqui diante deste texto o milagre da multiplicação do azeite. Quando acabou as vasilhas, parou-se o azeite, porque milagre do céu não acaba, milagre do céu para. É por um tempo, é por um instante, é para suprir uma necessidade. Mas essa família, ela sai dos anais da história. Nunca mais nós vamos ver. Alguns estudiosos, não temos base nisso, vai dizer que o marido dessa mulher era aquele homem, o profeta Obadias, aquele que guardou os 100 profetas do Senhor dentro de cavernas. Quando Jezebel estava querendo matar todo mundo, ele sustentou a pão e a água. Mas não temos base de sustentação dessa tese. Mas o que nós sabemos é que essa mulher nunca mais entrou na história. Ela queria resolver a sua questão financeira. Dinheiro é só dinheiro. Resolveu a sua questão financeira, acabou, sumiu da história. Voltando agora para esta mulher que entra em crise. Essa mulher que recebeu algo da parte do Senhor. Ela tem algo nas suas mãos que foi recebido e não foi pedido. Ela disse: não mintas a tua serva, não enganes a tua serva. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vela pela sua palavra. Mas Deus estava querendo levar aquela mulher a um extremo, para que ela provasse ainda mais dos milagres do Senhor. Possivelmente eu estou me dirigindo a alguém que está passando por uma situação muito adversa daquilo que já viveu um dia. Já foi agraciado por muitos milagres da parte do Senhor, mas eu quero liberar para o teu coração um socorro. Se apega nesta palavra, porque Deus não leva ninguém ao extremo por nada. Deus leva você ao extremo para que Ele possa um dia te levantar, para que você possa falar com propriedade daquilo que você viveu. Ei, o teu testemunho está sendo gerado em cima da tua adversidade. Não corra daquilo do ambiente de adversidade que Deus te colocou. Sustenta a tua fé, renova as tuas esperanças, porque vai ser do jeito que Deus disse. Se nós lermos esse texto de forma natural, nós vamos entender que se trata um pouco de uma mulher insensível. Uma mulher que está saindo para cobrar por direito aquilo que ela recebeu. Mas nós precisamos ser um pouco espiritual para não julgar mal essa mulher. Enquanto eu lia esse texto, eu percebi algo muito peculiar na vida dessa mulher.
quando ela tem o seu filho morto em seus braços, ela vai tomar uma atitude totalmente contrária que eu e você tomaríamos. O texto vai dizer que essa mulher, ela pega o filho dela nos braços, e ela agora vai subir para a parte superior, e vai colocar o menino na cama do homem de Deus, e ela vai descer e vai até o seu marido. Uma atitude comum, uma atitude normal seria um desespero, seria uma gritaria. Aquela mulher com o filho morto nos braços, o filho que ela não pediu, mas recebeu, e agora Deus, uma vez que deu, agora tomou, levou para si. Mas aquela mulher, ela me mostra que ela é uma mulher de emoções equilibradas. Ela sobe aquele local, ela deita aquele menino ali, porque assim como a Cléo disse semana passada, ela está debaixo de uma palavra, e quem está debaixo de uma palavra não precisa derreter o seu coração em meio às adversidades. E enquanto eu lia essa parte, e que eu comecei a ser um pouco mais espiritual, a entender que essa mulher estava debaixo de uma palavra, o Senhor invadiu meu coração dizendo, Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A mulher anterior que nós acabamos de citar, ela não entendia, ela não caminhava diante de uma palavra, mas o seu esposo, quando saía de casa, ele saía a semear. A Bíblia vai dizer que aqueles que semeiam, eles vão colher. O que aquele homem estava fazendo era o que a Bíblia nos orienta a fazer. Salmo 135, verso 25, Salmo 37, verso 25, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Aquela mulher não sabia, mas o marido dela estava cuidando da sua descendência. Ela se aproveita daquilo que um dia o seu esposo plantou, mas essa mulher não, ela entende que aquilo que ela tem nos seus braços, ela não pediu, ela recebeu. Então ela não tem o direito de se abalar. Porque a forma que ela recebeu não foi uma forma natural, foi uma forma sobrenatural. E quantas das vezes nós murmuramos em cima daquilo que o próprio Deus realizou nas nossas vidas? Quer ver um exemplo simples? Senhor, abre as portas para mim. Abre uma porta de emprego para mim, Senhor. O Senhor abre a porta. No primeiro mês, maravilha pura. Você está alegre, feliz e contente. Daqui a pouco você está dizendo que miséria de salário. Eu não aguento mais desse lugar. Só tem pessoas aqui me perseguindo. Todo mundo aqui fala mal. Todo mundo é aqui. Todo mundo é assado. Todo mundo é cozido. Mas Deus te chamou para ser sal e luz aonde Ele te plantar. As adversidades virão, sim, mas é para trazer crescimento à minha e à sua vida, para que nós possamos lembrar a todo tempo e a todo momento que nós estamos caminhando na direção do eterno por uma palavra. Aquela mulher, ela vai descer e ela vai até o seu esposo, e diante do seu esposo, ela vai pedir uma jumenta e um servo, para que conduza ela até aquele lugar, até o Monte Carmelo. A Cléo, semana passada, disse que Sunem é local de descanso, mas Carmelo é o local do profético. O profeta está no local, está no ambiente profético. Interessante é que o Senhor não revela a Eliseu que aquela mulher está passando por um apuro. Eliseu, ele espera chegar, manda Geazi até o encontro, faz algumas perguntas, mas ela vai dizer, vai tudo bem. Olha o equilíbrio emocional dessa mulher. Quando ela se levanta para dizer que vai tudo bem, ela está com o filho morto em cima da cama. E ela está dizendo, vai tudo bem. Agora, as suas emoções, elas vão ser descarregadas nos pés do homem de Deus. Quem é Eliseu para aquela mulher? Para aquela mulher, Eliseu é a personificação da presença
de Deus, o meu desequilíbrio emocional, só o Senhor tem o direito de colher. A minha destemperança, o meu desequilíbrio, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, o teu irmão não precisa ser contaminado com a tua falta de fé. Eu já disse aqui que os que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas eles permanecem. Mas na presença do Senhor, o teu coração pode derreter, pois o Senhor está pronto a te dar socorro e livramento. Aquela mulher, ela entende que é nos pés de Deus. Ela entende que aquilo que aflige, ela não pode compartilhar com qualquer um, ela não pode dividir com qualquer pessoa. E quando Geazi, sem entender o que ela está fazendo, tenta agarrar, o homem de Deus deixa ela quieta. Deixa ela quieta porque eu não entendo o que ela está fazendo, mas ele sabe o porquê ela está fazendo. Ei, meu irmão, existem algumas coisas que ninguém que está à sua volta vai entender, e não espere compreensão daqueles que estão te vendo, mas o Senhor está contemplando as tuas lágrimas, o Senhor está contemplando a tua aflição, o Senhor está contemplando a falta de fé no teu coração, o Senhor está contemplando a tua tristeza, o Senhor está contemplando a tua angústia, o Senhor está contemplando a tua falta de esperança. Há muitas pessoas que deixaram de caminhar na presença do Senhor, porque pensam que o Senhor está levando em conta as suas fraquezas e as suas debilidades. Ei, meu irmão, é quando estamos fracos que nos tornamos fortes. O grande problema é que somos almáticos demais, somos guiados pelas nossas emoções, e as nossas emoções têm nos afastado de Deus, tem trago à vida de muitas pessoas um senso de rejeição. Por que Deus não faz da minha vida? Por que Deus já deixou acontecer isso na minha vida? Ei, meu irmão, não passa nem por um instante, nem por um momento no teu coração que você está passando por um treinamento da parte de Deus. Nós não fomos chamados para ser como bebês, aquelas pessoas que só recebe. O Senhor está nos chamando para avançar, mas avançar de forma sólida, de forma severa, de forma impactante, que vai contagiar o coração de outras pessoas. Quando a Cléo estava passando um dia por uma cirurgia, eu estava muito inquieto. Eu estava fazendo uma oração desesperada dentro de um lugar confinado. Eu estava orando como um louco, orando de maneira errônea, de maneira burra, ao qual eu escutei do Senhor assim, ó: cala-te, cala-te. E eu me calei, e eu comecei a chorar porque invadiu um desespero no meu coração. Foi a pior cirurgia que ela estava fazendo, e eu estava sem fé, irmãos, eu estava sem esperança. Até que eu comecei a ouvir uma mulher falar em línguas estranhas. Isso aqui é só para doido, tá, irmãos? Você não precisa acreditar nisso que eu estou te dizendo, não. Eu comecei a ouvir uma mulher falar em línguas estranhas longe da onde eu estava, mas muito longe. E eu comecei a ficar ali, atento o que estava acontecendo. E de repente aquela mulher sumiu. Eu dentro daquele hospital, ninguém sabia que eu estava ali, irmãos. Ninguém sabia que eu estava ali, porque eu não podia ficar ali. A enfermeira falou: você tem que sair, mas eu vou deixar você ficar aqui, mas você não sai daqui nem para ir no banheiro, você espera ela voltar. Eu falei: tá bom. Irmãos, foi quando aquela cortina abriu com muita violência. Entrou uma mulher marchando naquele ambiente, falando em línguas estranhas. Ela colocou o dedo na minha cara e disse: homem, eu já não te disse que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus? É assim que Deus faz. É desse jeito que Deus faz. Porque uma vez que Ele disse, vai ser do jeito que Ele falou.
Eu não sei o que Ele te prometeu, mas eu sei o que eu recebi da parte dEle. Eu sei o que foi dito da parte dEle ao meu respeito. E é sobre esta palavra que eu devo andar. É sobre esta palavra que você deve andar. Ei, irmão, pode levantar o inferno, o diabo, o capeta, Satanás, vai ser do jeito que Deus disse. Vai ser do jeito que Ele falou. Não permita que o teu coração derreta com cara feia. Está gravando, né? Ontem eu falei para o pastor que agora eu sou até convidado para aniversário. Não é tu, né? O meu filho disse: pai, voltamos a viver. A gente está sendo até convidado para aniversário. Se eu contar para você que é perseguição, irmão, vocês não sabem da missa 1/3. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser crente. São 2 quinta-feiras seguidas que Deus está falando com pessoas aqui. Você precisa ser forte. Você precisa ser atento. Você precisa ter fé. Na primeira mensagem, a fé realmente não foi um fator predominante. Deus liberou a palavra, o homem de Deus liberou a palavra e assim se cumpriu. Mas quando ela perde aquilo que foi dado, ela precisa ter equilíbrio emocional para acreditar naquilo que um dia foi dado. De repente você tinha um ministério e hoje você não tem mais, você está parado. De repente você exercia alguma função e hoje você não está exercendo mais. Deus está trazendo equilíbrio às tuas emoções. Deus está preparando a tua vida para te entregar muito mais além do que você pediu ou pensou. Mês que vem faz um ano que eu entrei por essas portas. Mês que vem faz um ano que eu assentei pela primeira vez dentro de um banco aqui. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou líder de célula para a glória de Deus. Eu pensava que estava acabado. Eu pensava que nunca mais eu ia fazer nada na minha vida. E olha onde eu estou. Está falando isso por quê? Para te encorajar. Não acabou, irmãos. Não acabou. Vai ser do jeito que Ele disse. Vai ser do jeito que Ele falou. Eu não sei, realmente eu não sei, eu queria poder saber, mas uma coisa que eu sei, e tenho a plena certeza, Deus não vai frustrar o teu coração, Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida por questões humanas. Deus não vai deixar de cumprir na tua vida coisas preciosas que glorificam o nome dEle por conta de ciúme de alguém. Porque alguém tentou botar o pé na tua frente. Porque alguém falou mal de você. Porque alguém não quis que você estivesse em determinado lugar. Não limite Deus às tuas visões. Não limite Deus aos teus pensamentos. Não há outra forma do Senhor glorificar o nome dEle, se não for por intermédio da minha vida e da sua vida. Com todo respeito, irmãos, se esse homem não acredita naquilo que Deus falou no coração dele, nós não estaríamos aqui, pastor. Esse lugar não existiria. Todas as vezes que o pastor fala isso, eu preciso tomar posse disso e falar: meu Deus, olha o que isso se tornou, uma palavra que foi liberada. Uma palavra que foi liberada no coração de um homem comum como eu e você. Mas hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Hoje nós temos a chance, a oportunidade de viver coisas extraordinárias neste lugar, de ver coisas fantásticas, coisas magníficas neste lugar, por conta de uma palavra que foi liberada no coração de um homem comum, mas que um homem que colaborou com que isso acontecesse. Como? Acreditando na palavra que Deus disse ao coração dele. Olha onde nós estamos.
Você quer ver? Eu vou encerrar, mas eu vou te provar antes de encerrar que a nossa vida é feita de altos e baixos. Essa mulher é uma mulher rica, abastecida. Essa mulher tem percepção, ela tem discernimento. Ela é uma mulher generosa, com um coração voluntariado, com um coração liberal. Ela recebe um favor de Deus extraordinário. Mais à frente a gente vai ver que aquilo que um dia ela recebeu, Deus tomou por alguns instantes, por algum momento, para provar o seu coração. Essa mulher passa na prova de maneira extraordinária. O Senhor concede vida novamente ao seu filho, mas não acaba por aí. Lembra que o marido dela estava na colheita? Houve fome naquela terra por 7 anos. Eliseu disse para ela: mete o pé, o negócio aqui vai ficar feio, mete o pé. Ei, espera aí. A mulher os pés do homem de Deus, recebe milagre da parte de Deus. Coisas que ela nunca pensou em viver na vida dela, ela vive. Ela tem um testemunho extraordinário para contar, para impactar vidas. Naquela localidade ninguém viveu o que aquela mulher viveu. Agora ela tem que sair da terra dela. Ela tem que ir embora. Por quê? Porque houve fome na terra. Chegou a fome na terra. Possivelmente você já está se identificando com essa história. Já viveu coisas, já deixou de viver coisas, já perdeu coisas, já ganhou coisas. E agora você está vivendo um deserto terrível. 7 anos depois, aquela terra começa a prosperar novamente. E o rei daquele tempo manda chamar Geazi, porque ele fica curioso e quer saber acerca dos feitos de Eliseu. E o primeiro feito de Eliseu, extraordinário, que Eliseu vai testemunhar para o rei, é a ressurreição do filho da sunamita. Enquanto Eliseu está falando, está lá, capítulo 8, depois você pode ler. Enquanto Eliseu está falando acerca do que Eliseu havia feito com o filho da sunamita, quem entra pelas portas? A sunamita. Geazi vai dizer para ela: olha ela aí, ela e o filho dela. É dessa mulher aí que eu estou falando. É dessa mulher aí que eu acabei de dizer para o senhor. Foi esse menino aí que Eliseu ressuscitou. Aí o rei vai falar assim: conta-me então, a senhora, a história. E ela conta toda a história. Sabe qual é a recompensa? Tudo que era dela, desde o dia que ela saiu da terra, há 7 anos atrás, o rei mandou restituir 7 vezes mais. Eu quero profetizar na tua vida que os teus sonhos, sabe aqueles sonhos, aqueles projetos que você engavetou? Deus falava comigo hoje à tarde na oração. Pessoas que enterraram sonhos, que engavetaram sonhos, que pegaram planos e projetos e colocaram em cima de guarda-roupa, dentro de gaveta, esconderam dentro de mochila velha e colocaram dentro de armário. Ei, o Senhor manda dizer para alguém aqui: pode desengavetar, porque vai ser do jeito que Ele disse. Pode tirar daquele local de poeira, pode tirar daquele ambiente hostil. Sabe aquilo que você escreveu um dia que você não quer mais ler? Aquilo traz dor ao teu coração porque não houve cumprimento daquilo que Deus falou que ia fazer. Ei, meu irmão, volte a sonhar, volte a projetar, volte a fazer, porque o tempo de seca está passando. O rei está sabendo de coisas a teu respeito. O teu testemunho está chegando como um cheiro suave diante dele, e vai ser do jeito que ele disse. Desengaveta os sonhos. Comece a sonhar novamente. Comece a planejar de novo.